E diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, isso foi após a morte de Jesus Cristo, esse é o contexto. Bem cedo, estando ainda escuro na madrugada, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. Quem é o outro discípulo, irmãos? Quem é o outro discípulo? João, o que escreve essa carta. Aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram então para o sepulcro, diante da notícia de Maria Madalena. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não encontrou Pedro e João na corrida. Chegou mais cedo o mais jovem. Joãozinho tinha uns 17 anos por aí. Pedrão, né, mais coroa, perdeu a corrida para Joãozinho. Só que João chegou no sepulcro, ele não entrou. Ele ficou ali do lado de fora, tentando ver. Só que Pedro, que veio atrás, entrou com tudo. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João aqui deixa relatado que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Possivelmente eles acharam que haviam roubado o corpo de Jesus. Os discípulos então voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Sempre tinha que ser uma mulher cautelosa, inteligente, desconfiada. Hein, Nedinha? Hein? Desconfiada. Não é não, Kissinha? Os homens objetivos, hein, Olavo? Pedro e João olharam, homem, levaram o corpo desse homem para fora, vão matar a gente. Voltaram para casa. Maria Madalena, aconteceu alguma coisa. Eu vou ficar aqui para saber o que aconteceu. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Eu vou dar mais uma olhadinha. E viu 2 anjos vestidos de branco. Olha a cautela, a prudência, a inteligência e a sabedoria dessa mulher. Graças, né, dona Sheila, a essa atitude de Maria Madalena, ela viu os anjos. Pedro e João perderam. O homem na sua objetividade perde muita coisa que a mulher na sua cautela enxerga de longe. Então, os anjos foram vistos por quem? Por Maria Madalena. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Escute, quantas vezes nós não vemos, estamos vendo Jesus ao nosso lado e nós não o reconhecemos, através de um amigo, através de uma palavra, através de um conselho. O Senhor está ali falando, o Senhor está ali berrando, e você não reconhece que é o Senhor falando. Você está esperando uma coisa extraordinária falar com você, quando está ali do seu lado e você não consegue enxergar. Maria via, mas não reconhecia. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Jesus, ó. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou,
para eu levar ele para casa ou para o sepulcro? Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone! Sabe o que significa isso? O que Jesus ensinou quando ele estava com os discípulos. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Quando Jesus exclamou Maria, no espírito ela disse: é ele, é o meu pastor, é o meu salvador. Jesus disse então: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, isso era de manhã, tá? De madrugada. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas o que, irmãos? Como é que estavam as portas? Trancadas. Por medo dos judeus. Por que eles estavam trancados, gente? Por medo dos judeus. Porque se mataram Jesus da forma que mataram, imagina o que não iam fazer com os discípulos de Jesus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Um parêntese. Como é que Jesus entrou nessa sala de porta trancada? Alguém pode me dizer? Alguém pode me explicar? Como é que Jesus entrou através de uma sala com portas trancadas? Se você for pesquisar na internet, você vai verificar que existe uma lei da física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Já estudaram isso, não? Dois corpos não podem ocupar o mesmo. É por isso que você não atravessa uma parede, porque eu tenho um corpo aqui, que está num determinado lugar no espaço, e um corpo ele não consegue atravessar por causa dessa lei da física. Só que a física já tem estudos avançados de que é possível sim um corpo atravessar outro corpo, uma matéria atravessar outra matéria. E nós estamos falando aqui de Jesus glorificado, em seu corpo glorificado, que quebra esta lei da física, porque aqui ele não era uma alma. Tanto é que ele chega para Tomé e disse: toca, e Tomé toca. Após a sua ressurreição, Jesus come com os discípulos. Então não estamos falando de uma alma, nem de um voodoo, nem de um espírito. Estamos falando do Filho de Deus que ressuscitou dos mortos em própria carne. Aqui era o próprio Jesus ressurreto, e ele atravessa a parede. Pastor, que conversa doida é essa? O mesmo Jesus que atravessa essa parede foi o Jesus que andou sobre as águas, foi o Jesus que ressuscitou Lázaro dos mortos, foi o Jesus que curou o paralítico, e foi o Jesus que lá em Atos 1 ascendeu aos céus, quebrando a lei da gravidade. Você está achando que essa vidinha aqui que a gente leva, eu estava vendo essa semana a riqueza do patrão de Cristiano Ronaldo. Você já sabe quem é Cristiano Ronaldo? Não, jogador de futebol. Você sabe quem é o patrão dele? É um dos homens mais ricos do planeta Terra. O PIB dele é maior do que o patrimônio dele é maior do que o PIB do Brasil. Ele é trilionário. É aquele sheiks árabe que não sabe o que fazer com dinheiro, nem com propriedade, nem com nada. Tá certo? Ele vai para a França, ele não fica em hotel não, ele compra castelo de milhares e milhares de dólares. Sabe o que isso significa diante da eternidade do reino de Deus? Absolutamente nada. Eu estava nessa semana, eu tirei umas férias e fiz uma viagem, e estava em Miami, fui almoçar, jantar, sei lá. Fui jantar com um empresário lá, e ele me levou para jantar, e me mostrando aquelas coisas de Miami, maravilhosas e tudo e tal, e aquela riqueza, e aquela coisa toda. E eu olhei para ele, eu disse: cara, isso é muito bacana, isso é muito lindo, isso é muito interessante. Mas é interessante como tudo isso vai passar. E é interessante como tudo isso,
o valor é insignificante ao que nos aguarda na eternidade. Você já parou para pensar sobre isso? Aí ele, como assim? Não estou entendendo, Davi. Eu disse, você tem um conta-gotas em casa? Quem aqui tem um conta-gotas? Né? Às vezes criança, você vai dar um remedinho para a criança, você usa um conta-gota. E aí você pega aquele negocinho de plástico, conta-gota, e aí você pinga uma gotinha, 2 gotinhas. Não tem a gotinha? Eu disse, você tem um conta-gota? Ele disse, tenho. Eu digo, pronto, toda essa riqueza aqui de Miami, de Nova York, da Arábia Saudita, do Japão, dos Estados Unidos, da China, é essa gota. Toda a riqueza da terra é essa gotinha. Sim, o que é que tem, Davi? E tu sabe o que é que significa a eternidade? E o que nos aguarda na eternidade? Ele o quê? É a soma de todos os oceanos da face da terra. Imagine a proporção do que significa uma gota para um oceano na face da terra. Aí ele ficou olhando para mim assim, meio abestalhado, não sabe? Como se dissesse, caramba, é mesmo. E eu disse mais, e essa gotinha, ele tem o poder de representar. Veja só que coisa. Se eu pego uma gota e jogo no oceano, no mar, vai ter alguma mudança, vai? Vai ter alguma mudança, sim ou não? Não. Mas no reino de Deus, a gotinha tem mudança. A gotinha, que é a nossa singela vida, e a gente se acha muita coisa, né? A gente se acha o Superman da Marvel. A gente se acha o Homem-Aranha. A gente se acha, né, heróis e eternos. A gente se acha, e a gente quer construir castelos e construir coisa e tal, e tal, e tal, e aquela coisa toda. Mas não esqueçamos, a gente não passa dessa gotinha. E a coisa que a gente vai ver na eternidade, por que eu estou falando isso? É tão extraordinário, que uma das coisitas é Jesus atravessando uma parede. É Jesus ressuscitando dos mortos. É Jesus ascendendo, quebrando a lei da gravidade. São riquezas que quando João vê em Apocalipse, ele não consegue manifestar no vernáculo e na simbologia da palavra dele. Era tanta riqueza, era tanto ouro, era tanto diamante, era tanta coisa que ele não consegue. E por isso que Jesus nos alerta. Cuidado. Cuidado, como se dissesse, deixa de ser besta. Tu está preocupado com as gotas e as migalhas dessa terra e tu está esquecendo das riquezas extraordinárias que a eternidade te aguarda. Mas esse não é o propósito da mensagem, sigamos. E ele começa, paz seja com vocês. Ele atravessa aquela parede, primeiro Maria Madalena vê anjo, depois Jesus ressurreto, depois a pedra movida, depois Jesus atravessando parede, e dizendo, paz seja com vocês. Repita comigo, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Gente, o objetivo da mensagem hoje é eu trazer aqui 4 pontos muito rápidos acerca do verdadeiro amor. Nós estamos na série de mensagens no Godstock, quando o amor reina. E o que é o Godstock? O Godstock é nada mais, nada menos do que uma resposta contracultural ao Woodstock, que foi uma festa que aconteceu em Nova York, onde jovens, sob a ideia do amor, queriam viver a paz, queriam viver a liberdade, queriam viver o sexo livre e queriam viver muito rock and roll e queriam viver contra, né, as amarras da sociedade e gritar contra essa sociedade patriarcal que oprime, essa sociedade que escraviza, esse cristianismo que é o ópio da humanidade. Isso foi Woodstock, um movimento cultural. Então, contra esse movimento cultural vem o Godstock, cujo slogan é quando o amor reina. E o Woodstock representa bem a nossa realidade. Pessoas, a realidade do mundo. Pessoas buscando amor, pessoas buscando liberdade, buscando paz. Tudo isso num contexto de excessos. E então, nessa dinâmica, na dinâmica do verdadeiro amor, do amor que reina, nós podemos aprender em específico, em primeiro lugar, o verdadeiro amor
ele tem fundamento no túmulo vazio. Maria Madalena foi logo cedo, verificou que o túmulo estava vazio, e então informou aos discípulos, e apenas Pedro e João foram correndo, e verificaram que o túmulo de fato estava vazio. E então, como a gente aprendeu aqui, Maria Madalena vê os 2 anjos, Maria Madalena reconhece Jesus, e então, conforme vocês a gente vai aprendendo aqui, Jesus, ele se apresenta para os discípulos, declara, deseja a paz do Senhor Jesus Cristo e comissiona os discípulos para a sua obra. O Godstock, gente, não é um movimento em si mesmo. Não busca glória para si, não visa luzes para a cidade viva, mas é apenas um instrumento que aponta para Cristo e que tem como base o túmulo vazio. Repita comigo, o túmulo vazio é a base da minha fé. Repita comigo, o túmulo vazio é a base da minha fé. O túmulo vazio é o início de uma nova realidade. Jesus ressuscitou dos mortos. Você sabia que os árabes, os muçulmanos, eles não reconhecem que Jesus ressuscitou? Você sabia que os judeus messiânicos que acreditam ainda na vinda de Jesus não acreditam que Jesus ressuscitou? Mas eu não sei se você sabe, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao 14. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e vocês ainda estão em seus pecados. A base do verdadeiro amor está no túmulo vazio, está na ressurreição de Cristo Jesus. O túmulo vazio, ele significa esperança. Não qualquer esperança, mas a esperança das nações, Mateus 12, 21, a esperança que nos salva, Romanos 8, 24, a esperança que é o fundamento da nossa alegria, Romanos capítulo 12, versículo 12, e não é por acaso que o salmista exclama: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, ponha a sua esperança, ó cidade viva Bessa, desde agora e para sempre. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, diga: Senhor, eu ponho a minha esperança exclusivamente em Ti. A nossa esperança não pode estar na força do nosso braço, a nossa esperança não pode estar no nosso, por exemplo, no meu caso particular, no meu escritório, na sua empresa, no cargo que você ocupa, na sua igreja, no seu pastor, no seu líder, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. A sua esperança e a minha esperança, a nossa esperança precisa estar no Senhor, porque o túmulo está vazio. Isso significa que Jesus ressuscitou. E por último, o túmulo vazio significa o principal: a vitória do Senhor sobre a morte e sobre o pecado. Nem a morte, escute, o Deus que nós cremos, foi capaz de segurar, de abraçar o Senhor Jesus Cristo. Existe alguém que pode sustentar e que pode se livrar da morte? Porque a morte nos gera tanto desespero, gente. Porque uma vez que a pessoa morre e você a vê naquele caixão, grite para ela: levanta fulano. Você já tentou fazer isso? Já fui em alguns velórios em que a pessoa começa a gritar. Se o Senhor ressuscitou Lázaro, já vi em determinados desesperos, ressuscita. O morto não dá nenhuma resposta, porque o abraço da morte é um abraço que não tem volta. Mas em Cristo Jesus, o abraço da morte é um abraço que tem volta sim, porque o nosso Senhor venceu a própria morte. E assim como Ele venceu a própria morte, Ele venceu a própria morte para nos dar também a garantia de que nós a venceremos. No período da pandemia,
eu aconselhei muitas pessoas que ligavam para mim e mandavam mensagens desesperadas. Só uma mãe que eu conheci em Campina Grande, dos 4 filhos, ela perdeu 3 para a Covid. Veja o peso da morte nessa pandemia, o desespero, a angústia dentro das famílias. Você sabe o que é chegar aqui nessa igreja e não ter uma pessoa no dia de domingo e você ter que falar para uma câmera dessa? Cadê a igreja do Senhor, toda trancada dentro de casa? Por quê? Porque se saísse podia pegar a Covid e podia matar toda a família. E o Senhor falou profundamente no meu coração algo que eu já repeti aqui algumas vezes. Em Cristo Jesus, a morte não é um adeus. A morte é um até logo. Sabe por quê? Porque o túmulo está vazio. E se o túmulo está vazio, é porque Jesus venceu a morte. Nunca esqueça disso. Nos momentos mais desesperadores da sua vida diante da morte, lembre, o túmulo está vazio. A morte perdeu. A morte perdeu. Olha o Deus que nós adoramos, gente. A morte perdeu. O verdadeiro amor, que se fundamenta no túmulo vazio, é também, segundo ponto, o amor que salva. Falamos todos os domingos que o verdadeiro amor, todo domingo a gente fala isso, praticamente. O verdadeiro amor bíblico não é um sentimento. Fala para o irmão que está do teu lado, pela milionésima vez. Amor não é sentimento. Fala. Agora você que é casado, olha olhando no olho do teu cônjuge. Agora no olhão, aquele olhão bonito. Olha no olho dele. Hein, Adiliane? Olha para o olho dele e diz: amor não é sentimento, bebê. Diz, bebê, tem que ter o bebê no final. Amor não é sentimento, bebê. O verdadeiro amor bíblico não é sentimento, mas uma atitude, e atitude não é qualquer, é uma atitude sacrificial. Esse é o verdadeiro amor bíblico, e a maior prova disso está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que esperou em troca o amor da humanidade. Não é isso que está no texto? Gente, e por que muitas vezes o amor do marido para com a esposa, da esposa com o marido, do filho para o pai, do pai para o filho, do amigo com o pastor, por quê? Não, se você não me ama, você não está me tratando bem, você está frio comigo, então também não amo você não, esfriou. Vai separar por quê, irmão? Não, pastor, porque esfriou. E esfriou o quê, meu filho? Não, esfriou, né? Tem esfriamento, tem incompatibilidade de gênio, e tem um que é o primeiro lugar. Sabe qual é? Sabe qual é, gente? Quem aqui já participou de encontro de casal vai entender o que eu estou dizendo. Sabe qual é o número 1 nas estatísticas de fim de casamento? Hein? Sogra. Sabia disso? Sogra e problema financeiro. É pau. Sabia disso? Sogra e problema financeiro. O cara é um bobão, eu vou dizer, um panaca, mandado pela mãe. E é o seguinte, meu amigo, mulher territorialista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mulher, no terreiro dela, quem manda é ela. Aí tu pega um homem, um panaca, um banana, a mãe, a sogra vem para dentro de casa para dizer o que tem que ser feito. Vai dar certo 2 mulheres dentro de casa? Não dá, meu amigo, não dá. Não vai dar certo. Aí é confusão, é briga. Eu já atendi muito assim. É muito. Estão rindo, né? Por isso que eu digo sempre, e aqui não é objeto da mensagem, mas é um parênteses, né, já que eu estou tratando esse assunto. Eu não falei isso nem na primeira mensagem, nem na segunda, mas estou falando na terceira. Lá em casa, da porta para dentro,
Quem manda sou eu e minha esposa. Nem manda a sogra, nem manda sogro, nem manda ninguém. E pode achar ruim, que vai continuar achando ruim. Não, mas está triste, não tem problema nenhum. Pode ficar triste, tristeza passa. Tristeza é igual a coceira. Dá e passa. É, porque se for mandar lá em casa, não interessa. Quem manda lá é minha mulher. Sob a minha condução e liderança em amor. Amém, gente? Em harmonia. Porque hoje, nesse mundo, está tão maluco, que quando se diz, o homem é o cabeça da casa, e discurso machista, discurso isso e discurso aquilo, tu vai entender o que é o verdadeiro amor agora. Tu vai entender agora o que significa o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo que o quê, gente? De tal maneira que fez o quê? Deu! Ele deu o que de melhor ele tinha. E o que era que de melhor ele tinha? Ele mesmo, o seu filho. O verdadeiro amor, e aí tá aqui para quem gosta de anotar frase. Publicar frase em Instagram, anotar para refletir. Anota essa. Uma prova de amor nunca será um convite ao pecado. Uma prova de amor nunca será um convite ao egoísmo ou ao individualismo, mas um convite ao sacrifício pessoal em prol do outro e de um projeto maior do que nós mesmos. Quem aqui é menor do que menos de 25 anos? Levanta a mão. Menos de 25, menos de 30. 30, levanta a mão aí. Prova o teu amor por mim, bebê. Né? Eu queria uma prova de amor sua. Me entrega a tua virgindade. Eu queria uma prova de amor tua, com um amigo. Vamos fumar esse negócio aqui comigo? Eu trouxe uma reflexão hoje para a Cidade Viva Altiplano, que eu tive na hora. Eu falei para a garotada que estava sentada na frente. O princípio da queda, lá em Adão e Eva, é o mesmo princípio que faz muita gente quebrar a cara, principalmente muito jovem e adolescente nos dias de hoje. O que você está querendo dizer com isso, Davi? Quando a serpente, ela vai conversar no Rolando Lero com Eva, o que ela rompe em primeiro lugar? O relacionamento de Eva com Deus. O que é que um cara sem futuro na vida de uma moça, ou uma moça sem futuro na vida de um cara, ele faz quando quer destruir a vida através de Satanás? Ele rompe o laço entre o filho e os seus pais. Eita, poderoso, né? Eu vou gravar um vídeo essa semana sobre isso, no meu Instagram. Ah, mas vou gravar mesmo. Lá vai, tu quer saber qual é o homem de Deus? Quer saber o homem para casar? Eu recebo muito essas perguntas. Qual é o homem certo para casar, pastor? Qual é a mulher certa para casar? Quer saber? O primeiro conselho é o homem que honra teu pai e a tua mãe. Honrou teu pai e tua mãe, porque se vier com historinha de se voltar contra teu pai e a tua mãe, lembra de Eva, lá no jardim, e Adão. A primeira coisa que a serpente fez Eva quebrar foi a autoridade de Deus para com ela. E é assim que um relacionamento começa em destruição. Teu pai é um careta, tua mãe é uma besta. Agora eu vou dizer, a mãe passa 9 meses carregando com um pai, fralda. Eu fico vendo minha filha, meu amigo, renúncia, leva para a escola, leva para médico, leva e vai, hein, Quicinha? E aí chega um marmanjo, sem futuro, lá na frente, depois de anos, não, porque seu pai, tá vendo que teu pai te tranca, tá vendo que teu pai faz isso, tua mãe faz isso. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que você vai fazer? Hein, turminha do Instagram, você vai olhar para o cara, você vai olhar para a mocinha e vai dizer assim, você joga vôlei? Aí vai dizer, por que tem a ver? Porque eu vou te bloquear agora. O verdadeiro amor, gente, é o amor que nunca convida para o pecado. Prova de amor para pecar? Isso é prova de amor para ir para balada, para ir para boate, para ir para motel, isso é prova de amor não, meu filho. Porque o amor verdadeiro, escuta, é o amor que resgata. O verdadeiro amor é o amor que levanta, é o amor que instrui, é o amor que tira o outro da lama. Por isso que eu digo, quando o cabo é bem casado, a mulher é bem casada, você olha no rosto dela e você vê o resplandecer de Cristo Jesus. Ela tem um bom marido.
O marido trata bem ela, cuida dela, ama ela, trata ela com carinho, trata com dignidade e tudo. Você vê, chega a mulher feliz. E vice-versa. O cara sempre está de boa e tal, não é aquela mulher birrenta que fica porrinhando, o cara fica feito um louco. Eita, pastor, a minha é assim, e agora? E agora continua, meu amigo. Agora continua, porque você comeu a carne, agora tu vai roer o osso, até Jesus voltar. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava o quê? Perdido. O amor, ele restaura, gente. O amor, ele cuida. O amor, ele levanta. O amor, ele faz aparecer o que há de melhor no outro. É no outro. O amor nunca é para mim. O amor é sempre para o outro. Entenda isso. Pastor, meu casamento está passando por uma crise, pastor. Tem um esfriamento. O que é que você está fazendo para esquentar o negócio? Eu não quero saber da sua esposa. Eu quero saber o que você está fazendo. Você. Porque amor é uma atitude que parte daquele que ama. E não é uma atitude que espera do outro. Hoje é diferente. Eu não participo dessa igreja não, porque nessa igreja o pastor não liga para mim. Porque nessa igreja o pastor esqueceu de mim. Porque nessa igreja o líder não fala comigo. Porque eu gostei de uma resposta de um pastor na internet, um grande pastor com a igreja com não sei quantos mil membros. Ele disse que uma vez um irmão chegou para ele e disse: pastor, muito triste, porque na minha igreja, que era a igreja dele, do qual faço parte, eu estive doente e ninguém foi visitar. Eu gostei, o pastor já com uns 70 e tanto, olhou para ele e disse: ô meu caro, quantos você visitou quando vários membros da igreja estavam doentes? Me diz aqui, eu vou abrir minha mão e tu vai me dizendo os nomes para eu contar. Eu espero chegar no 3. Aí o cara ficou: pastor, nunca visitei ninguém. Quantas mensagens tu mandou para o teu pastor num momento de bênção, num momento de alegria, ou num momento para dizer que estava orando pela vida dele? Quantas mensagens? Hein? Quantas mensagens? Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, hein? Mas é só o que? Venha a mim, né? Essa igreja, a minha igreja não tem um serviço que preste, não sei o quê. E o que você faz pela sua igreja? Qual é o tempo que você dedica em sacrifício para a tua igreja? Qual é? Hein? Você chega aqui e viu que bacana? Você viu que tem um bocado de gente vestida de amarelinho? Tu está achando que aquele povo é da prefeitura, é que toma conta dos carros? É não, gente, é voluntário aqui da igreja, igual a mim, igual a você que está ali para cuidar do teu carro. E você? Quer sair de casa, o culto é 4 horas, quer sair de 3h55, muito bem perfumado, cheiroso, chegar aqui e ter vaga, porque se não tiver vaga, eu tenho que andar muito longe, pastor, porque aqui não tem vaga. E eu tive que parar lá longe, então eu não vou para o culto hoje não. Isso é amor? Isso é amor pela igreja? Isso é amor? Não, pastor, porque... eu não vou nem comentar, porque se eu for falar exemplo aqui, a gente não termina a mensagem hoje. Quem é o outro que precisa ser salvo? Quem é o nosso próximo? Quem é que merece ser salvo? Quanto é que custa a salvação? Quanto é que custa? O que é que nós precisamos fazer para ser salvos? Vocês já sabem, por causa do túmulo vazio, nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pela graça, nos salvou. O preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Não nos custa absolutamente nada, porque o túmulo está vazio. Amém, irmãos? O verdadeiro amor salva. E eu pergunto a vocês, quem acompanhou o caso daquela mãe que cometeu aquela atrocidade durante essa semana? Chocou a mim, eu não sei quanto a vocês. Eu não sei o que passou na cabeça daquela mulher para fazer aquilo. Por amor, não é amor, ódio talvez, porque o marido não quis reatar o casamento. Essa mulher merece a salvação em Cristo Jesus? Merece.
não por causa dela. Nós merecemos a salvação? Não merecemos, nem ela merece, nem ninguém merece, porque todos nós somos pecadores. Só que nós tendemos a julgar o outro, e essa mensagem ela mexeu tanto comigo, principalmente em relação ao que essa mulher fez com o filho, porque eu fiquei com aquela repulsa no meu coração muito forte. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus, o Espírito Santo, botou essa mulher nas minhas orações. Eu disse, misericórdia. E na mesma hora também me veio aqueles terroristas lá do Hamas fazendo aquelas coisas com aquelas crianças e com aquelas mulheres. Podem ser alcançados por Cristo Jesus? Devem ser objeto das nossas orações? Devem. Porque Jesus nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Jesus, quando estava numa cruz, depois de ser chicoteado, torturado, maltratado, estava passando sede, deram vinagre para ele. Jesus, ele olha no auge da sua dor. Pai, perdoa-os. Vocês têm ideia do tamanho da misericórdia do Senhor? E do tamanho da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e tudo isso graças ao túmulo que está vazio. Então, o verdadeiro amor que se fundamenta no túmulo vazio e salva o perdido é também aquele que nos envia para uma missão, a missão de Deus. No texto de João, capítulo 20 e 21, vamos ler comigo? 20 e 21, bora ler, gente? Novamente Jesus disse, o que foi que ele disse? Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu o que, irmãos? Os envio. E com isso, não, vamos ficar nessa. Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nesse texto nós precisamos entender uma sequência lógica que faz todo sentido. Em missão, Deus enviou Jesus, que por sua vez nos enviou também. Isso significa, sabe o que, gente? Que nós não estamos alheios, tampouco perdidos na história. Existe um fio condutor, existe uma melodia e uma sinfonia histórica que começa lá em Jesus, que nos conduz ao cumprimento de um propósito e um projeto, o projeto de Deus. Quando o amor nos envia, portanto, ele muda o nosso senso de realidade e de identidade, porque nós passamos a fazer parte de um plano na história. Eu passo a ser chamado de filho. Não só ser chamado, mas a condição de filho. Eu passo a pertencer ao reino de Deus, portanto, não mais um qualquer, nenhum abandonado, mas filho, entenda. Você que está aqui hoje, e de alguma forma pensou em tirar a sua própria vida, e de alguma forma está completamente desesperançado dessa existência. Você é filho, você é filha de Deus. Você nasceu e Deus te chamou para um cumprimento de um propósito, e você tem uma missão a cumprir aqui nessa terra. Quando o amor nos envia, ele torna cada um de nós portador da luz. Mateus capítulo 5, versículo 14. Embaixadores da reconciliação. E faz cada um de nós produzir frutos na nossa vida e na vida do outro, para a glória do seu nome. Certa vez eu ouvi uma pregação do Paul Washer, faz muito tempo, e essa mensagem me marcou muito. Ele disse assim: imagine que eu estou aqui pregando, e de repente um irmão se levanta para dar um testemunho. E o testemunho dele é o seguinte: eu acabei de ser, há 30 minutos antes de vir para o culto, atropelado por uma carreta. O pastor olha para o irmão, a congregação olha para o irmão, e o que a congregação pensa? Espera aí, o cara está perfeito,
cheiroso, bonito, bacana, elegante, não tem nenhuma marca de arranhão, e está aqui dizendo que foi atropelado por uma carreta. Esse cara, no mínimo, ou ele é doido, ou ele é muito de um mentiroso. Davi, peraí, o que isso tem a ver com a pregação? O que isso tem a ver com a mensagem? Na produção de fruto, quando Deus nos salva e nos dá uma nova identidade, nós passamos a ser uma nova pessoa. E assim como este homem, ele é um mentiroso por dizer que foi atropelado por uma carreta porque não tem nenhuma marca de arranhão, você não pode dizer que nasceu de novo. Presta atenção que agora você vai acompanhar bem. Você e eu, nós não podemos dizer que nós nascemos de novo se não houver uma evidência de transformação na nossa vida. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Existe um Davi antes e um Davi depois de Jesus, sim ou não? O Davi, não é para perguntar não, gente. O Davi que existia e que vivia antes da conversão, que vivia com seus amigos, é o mesmo Davi de hoje? Qual é a mudança de vida? Existe? Como é o seu nome, meu filho? Seu nome? Marquinho? Maqui, como é o seu nome? Alisson? Aleph. Maqui, Aleph, e cada um de nós você deve se perguntar, Maqui, existe um Maqui, existe um Aleph, existe um Davi, existe um Barcelos, existe um Olavo, existe um Alisson, existe uma Niédia, existe Maracajá, existe um antes e um depois de Cristo, sim ou não? Porque o amor, sim, porque o amor que envia é um amor que produz fruto. Só que aí a gente tem um problema, gente, que a gente tem que resolver. Deus Pai, olha o texto, vamos ver o que o texto está dizendo aqui. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha a sequência. Deus Pai, escuta, envia Deus Filho, que envia a humanidade, os discípulos. Vocês estão entendendo que tem alguma coisa errada? Como é que nós, seres humanos pecadores, vamos dar cumprimento a um projeto de Deus? Deus, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus Pai, em missão envia Deus Filho, que em missão nos capacita para concluir a obra de Deus Pai. Isso é ou não é uma missão impossível? Como é que um homem pecador pode cumprir? Raciocina comigo que você vai alcançar meu raciocínio. Como é que um homem pecador pode cumprir um projeto de Deus? Que começou com o Pai, passou para o Filho, que passou para a humanidade. Quem aqui já assistiu Missão Impossível? Levanta a mão. Hein? Levanta a mão, levanta mesmo, não tenha vergonha não. Eu já assisti todos. Interessante, né? A gente quando tira férias, a gente vai tomar uma água de coco, vai descansar, vai para um lugar relaxado. Tom Cruise, quando ele vai tirar férias em Missão Impossível, ele vai escalar o Himalaia, o Alasca, né? O filme começa ele escalando aqueles paredões sem nenhuma proteção de segurança. Aí ele começa aquele negócio, ele escalando aquilo ali bem alto, tal, de repente aparece um helicóptero do nada, entrega a missão para ele, aquela coisa explode, ele sai voando, é uma confusão. E a missão que passa para ele é a missão impossível. E acredite, todas as vezes que eu assisto Missão Impossível, eu me lembro da comissão de Jesus. Uma missão impossível. Deus, raciocina comigo. Deus Pai em missão, envia Jesus, o Filho em missão, que comissiona os discípulos em missão. Como é que nós, pecadores, vamos dar cumprimento a um projeto de Deus? A resposta está no texto. Vamos ver a resposta? Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai enviou, eu o que, gente? Os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Eita!
É para dar glória a Deus mesmo. Porque Deus Pai inicia o projeto, passa para Deus Filho, que por sua vez passa para quem, igreja? Para Deus Espírito Santo. No final das contas, quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos levanta, quem nos traz para aqui, para esse lugar, é o Espírito Santo de Deus, igreja do Senhor. Recebam o Espírito Santo. Escuta, está lá em João 20. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha o que está escrito aí. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que isso significa? É o que Paulo diz lá em Filipenses 1,6. Eu estou convencido de que aquele que chamou e que começou uma boa obra em vocês, é Ele que vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Porque se depender de Davizinho aqui, se depender de Aleph, se depender de cada um de nós, nós fracassaremos, a missão é impossível. Mas glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele não nos deixou órfãos. Jesus partiu e Ele deixou conosco o poder, o próprio Espírito Santo. Sabe aonde, gente? Habitando dentro de cada um de nós. Você tem aí dentro de você a plenitude do poder de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Portanto, ainda que passemos por momentos de luta, de dificuldade, de tribulação e de deserto, não desanimemos. O Espírito Santo está conosco. E Ele vai nos fortalecer, e Ele vai enxugar as nossas lágrimas, e é como Paulo diz, Ele não vai permitir com que passemos por situações pelas quais nós não possamos suportar. Você é filho, filha, sim ou não? Quem se desespera, irmão, é descrente. Quem se desespera é ímpio. Crente crê nessa promessa. Eu posso estar passando por luta, eu posso estar passando por sofrimento, mas eu posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é a minha esperança. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. É Ele quem cuida de mim em todo o tempo. Deus nos abandona nunca, irmãos. Nunca esqueça disso. Deus não nos abandona nunca. Ele não nos envia para uma missão desacompanhados. Ele nos envia simplesmente com Ele mesmo. Ele podia nos dar uma armadura. Ele podia nos dar algum instrumento, alguma força, alguma coisa. Mas Ele resolveu dar Ele mesmo para estar habitando em nós para a conclusão do seu projeto. Isso é extraordinário demais. Você tem ideia, quando você for dormir hoje, reflete no que eu estou dizendo. Se você pode esquecer tudo o que eu preguei, mas não esquece, o Espírito Santo habita dentro de nós. O poder, a plenitude de Deus está dentro de nós. E por fim, o verdadeiro amor que se fundamenta no túmulo vazio, salva o perdido e nos envia para uma missão, é também o amor que está profundamente envolvido pela paz de Cristo. Jesus não nos envia, como eu falei, para uma missão de qualquer jeito. Não joga os seus filhos na cova do leão em desespero. Estão lembrados de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram desesperados para a fornalha, sim ou não? Não. Você não vê nenhum Marte da história da igreja enfrentar leões, indo para a fornalha, ou que quer que seja, desesperado, gritando feito louco. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles foram como? De espontânea vontade,
E a Bíblia diz que o fogo foi aumentado 7 vezes. E enquanto eles estavam lá dentro, o rei olhou e disse: eu estou vendo que tem uma 4ª pessoa com eles. Aquilo Jesus está trazendo, aquilo aconteceu de fato, aquele evento, mas é uma simbologia muito forte para nós. Mesmo na fornalha mais difícil que a gente venha a enfrentar, não tenhamos dúvida, o 4º homem sempre estará conosco. O Espírito Santo sempre estará conosco, fazendo. Por que foi que o fogo não atacou aqueles homens? Por que foi que o fogo não destruiu aqueles homens? Eu não sei o motivo nem o que Jesus fez, mas muito possivelmente a resistência da pele deles estava mais forte do que a resistência do fogo, concorda? Então, entenda uma coisa, quanto maior a intensidade do fogo da vida sobre a sua vida, o Espírito Santo vai te dar a resistência necessária para você suportar. Porque você não é órfão, você tem uma nova identidade, você é filho do Deus Todo-Poderoso, filho do Altíssimo, e porque a tumba está vazia. Só que chama a atenção, que quando, aqui a partir do versículo 19, no cair da tarde, os discípulos profundamente desesperados, Jesus ele inicia a sua palavra com, aí no versículo 19, no final ele diz: paz seja com vocês. Aí lá no versículo 21, de novo ele diz, novamente ele diz: paz seja com vocês. Por que que antes de Jesus comissionar os seus discípulos, ele declara a paz do Senhor Jesus? Você já parou para pensar? Porque o Senhor, antes de nos mandar para qualquer obra, irmãos, Ele deseja que nós estejamos em paz com Deus e com os homens. A paz é algo muito importante. Talvez você possa estar pensando que a paz é uma bobagem, mas quem toma remédio toda noite para poder dormir, para poder controlar suas emoções, sabe o que eu estou dizendo. Tem muita gente aqui talvez que não sabe o que é uma paz por anos. Talvez por uma briga num processo judicial, talvez por uma questão, familiar, numa briga, numa divisão de patrimônio, ou sei lá o quê. Vive um verdadeiro inferno dentro de casa e não sabe o que é ter paz. E os discípulos ali estavam desesperados. E Jesus podia chegar e ter dito: olha, é o seguinte, vamos parar com essa besteira aqui, que eu assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Paz seja com vocês. Em primeiro lugar, tranquiliza o teu coração. Fala para o irmão que está do teu lado, tranquiliza o teu coração. Porque na angústia, gente, o nosso cérebro, ele raciocina com dificuldade. Você sabia disso? Por isso que se diz que no momento de raiva, você não pode tomar o quê? Decisões. Por isso que no momento de desespero, nós não podemos tomar decisões. Jesus, a primeira coisa que ele faz é acalmar o coração dos discípulos. Paz seja com vocês. Descansem, meus filhos. Viu que Maria Madalena estava chorando e lá no sepulcro, o que foi que os anjos disseram? Por que está chorando? Já percebeu que o Espírito Santo, os anjos do Senhor, eles não compreendem por que o desespero do crente? Por que está chorando? Os anjos perguntam para Maria Madalena: por que está chorando? Depois o próprio Jesus pergunta para Maria Madalena: por que está chorando? E os discípulos tudo trancado e dizendo: Pai seja com vocês. Como se dissesse: vamos deixar de pantinho. Vamos deixar de desespero. Vamos deixar de mimimi. E vamos ser crente de verdade. Jesus ali, gente, escute, o que eu vou dizer é muito sério. Jesus ali estava acalmando o coração dos discípulos para o que eles iriam passar. Vocês sabem que os discípulos passaram. Vocês sabem que os primeiros cristãos passaram. Jesus ali estava dizendo: tenham calma.
eu envio vocês como envio ovelhas ao matadouro. Como nós cantamos, o rei está voltando. Amém? Amém, sim ou não? Túmulo vazio significa que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, mas ele voltará. Mas antes dele voltar e de arrebatar a sua igreja, pelo menos é assim que eu creio, a igreja vai passar por um momento de purificação muito forte. Crentinho Nutella, quem sabe eu não seja um, não sei. Não sei, veja, eu estou falando aqui, me colocando aí no primeiro banco da cadeira. Crentinho Nutella, crentinho de igreja dia de domingo, de perfuminho e blá blá blá. Vai ver seus filhos sendo entregues no grande dia da tribulação. Crentinho Nutella não vai suportar quando vê as portas da cidade viva sendo fechadas. Vocês estão achando que o que está acontecendo em Israel e Gaza é o auge da violência? Vocês não têm ideia do que vai ser a grande tribulação na terra quando Jesus voltar. Nós não temos ideia do que vai ser a grande tribulação quando Jesus voltar. O choro, o clamor nesta terra. E essa mensagem, eu falei para o Altiplano e falei no culto das 9. Dessa paz que Jesus declara e apresenta como dádiva para os discípulos, deve ser também a nossa paz, para guardar o nosso coração com a grande tribulação que virá antes da volta do Senhor. Não sei se na nossa geração, na minha, da minha filha, não sei em qual vai ser, mas eu tenho dito muito lá em casa, inclusive. Eu tenho ido para cada culto como se fosse o último domingo da minha vida. Pastor, o senhor está tão apocalíptico hoje, né? Aff, Jesus, pastor, o que é isso? Não estou brincando não. Porque a Bíblia diz que a volta do Senhor vai ser como ladrão. Os sinais estão aí, batendo a porta à torta e à direita. Vai ser como nos dias de Noé. Noé era um louco, construindo aquela bexiga daquela arca onde nem água perto tinha. Era tido como um doido, um desvairado, e as pessoas se casavam, se davam em casamento, e viviam em orgia, em adultério, em bebedeira, quando de repente começou os primeiros pingos. Eu não sei se vocês estão sentindo os primeiros pingos, mas eu já estou começando a observar, não sei se é coisa minha, os primeiros pingos, repito, quando será ninguém sabe, e quem se levantar dizendo que sabe, está falando pela boca de Satanás, porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Mas sinais hão de anteceder a volta de Jesus. E essa palavra aqui, paz seja com vocês. Não esqueçam, se a gente não se vê mais, lembre-se, a paz de Jesus Cristo sempre vai guardar o nosso coração. Ainda que haja decreto do governo mandando fechar a igreja, ainda que haja decreto do governo mandando perseguir quem é cristão, ainda que o Estado Islâmico tome conta desse país, não sei. Ou na minha geração, ou na geração, não sei. Só sei que a grande tribulação virá sobre essa terra. Faltará água, faltará alimento, será momento de muita luta. E eu tenho dito muito, aproveite para celebrarmos o nome do Senhor enquanto é tempo em comunidade. Porque haverá um tempo em que nós não mais teremos essa oportunidade. É momento de a igreja do Senhor levar muito a sério a vida com o Senhor, porque Ele mesmo diz que a porta é estreita. Você já viu multidão passando por porta estreita? O que acontece quando multidão tenta passar por porta estreita? Não passa. Simplesmente não passa. Então Jesus, ele se apresenta como a paz de Cristo Jesus para os discípulos, preparando-os para o que eles iriam enfrentar e apresentando que ele e mostrando que ele havia trazido a reconciliação de Deus para com os homens. Esse é o verdadeiro amor, irmãos. O verdadeiro amor que se baseia no túmulo vazio,
o verdadeiro amor que nos salva, o verdadeiro amor que nos envia e o verdadeiro amor que está profundamente envolvido na paz de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos acompanhe e que o Espírito Santo esteja no nosso meio hoje, eternamente, que a igreja diga amém.